Olá a todos, vamos então para a nossa aula número 3 da unidade 4. Na aula 2, vimos o último exemplo em que nós calculamos a quantidade de metal necessária para fabricar uma lata cilíndrica, tá? A abordagem foi através da diferença de volumes, tá? Vejamos agora o exemplo 4.4. Vamos ler o enunciado. Use a aproximação linear e calcule a quantidade de metal da lata do exemplo 4.3. Então, nós iremos resolver esse exercício com uma outra abordagem. A abordagem usando aproximação linear, tá? Então, para isso, nós temos que tomar uma função de duas variáveis que representa o volume da nossa lata cilíndrica. Então, aqui nós temos a nossa função f de xy igual a πx² vezes y, sendo x o raio da base da lata cilíndrica e y a altura desta lata. Bom, conforme o exemplo 4.3, o raio interno era 4 centímetros. Aqui nós iremos denotar por x0. O y0 era a altura interna. Então, será aqui dado por 8 centímetros, nosso y0. Para usar a teoria da aproximação linear, nós iremos tomar o dx como sendo a espessura, igual a 0,1 centímetros, tá? E o dy como sendo o dobro da espessura, porque a altura interna para passar para a altura externa aumenta em duas valor da espessura aqui, tá? Então dá 0,2 centímetros. Mas a expressão para calcular a diferencial de uma função, ela é dz igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0, dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, o fy, no ponto x0 e y0, vezes dy. Bom, vamos calcular as derivadas parciais. Então, o fx, ele é πx² vezes y, índice x. Então, calculando a derivada, vamos ter 2πxy. Observe que derivamos apenas o x². O π e o y são constantes multiplicativas. Bom, isso implica que a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0 é fx em 4, x0 é 4 e o y0 é 8. Substituindo aqui então, 2π vezes 4 vezes 8, vamos obter 64π. Vamos calcular também a derivada fy. Então, derivando πx² y em relação a y, eu obtenho πx². Implica então que a derivada no ponto x0 e y0 é o fy em 4,8, que é 16π. Logo, substituindo aqui na expressão da diferencial, dz, nós temos 64π vezes dx, mais 16π vezes dy. O dx, como eu comentei anteriormente, ele vale 0,1. Substituo então aqui o dy 0,2. Bom, 64 vezes 0,1 desloca-se a vírgula, dá 6,4. 32, 16 vezes 0,2 vai dar 3,2, tá? É o 32 deslocado a vírgula.
Somando aqui eu tenho 9,6 π. Essa é a variação de volume. Usando uma calculadora eletrônica, vai obter 30,159 centímetros cúbicos. Essa é a quantidade de metal necessária para confeccionar uma lata cilíndrica usando aproximação linear. Então está aqui o nosso ΔV, ele é aproximadamente 30,59. Do exemplo 4.3, nós vimos que o nosso ΔV, o valor exato, por isso que eu coloco aqui igual, é 30,919. Tá? O erro percentual cometido ao usar a aproximação linear, que é uma abordagem mais simples, é 30,919 menos 30,159 dividido por 30,159 vezes 100. Fazendo esta conta aqui, nós obtemos 2,46% de erro percentual relativo. Então, está aí a resolução do exemplo 4.4.